Proposta de melhora na governança da Tupi foi pro saco. Fala pessoal, eu sou Antônio Sou Fonseca. Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje nós vamos falar sobre essa proposta da Charles River que foi pro saco ali, né, Gabriel? Exatamente, pessoal. Vamos aqui trocar uma ideia, né? A Tupi que já passou Carlos Lupe de ministro, Aniele Franco, que é a irmã da Maria Érico, agora tem o ministro da Defesa. Quem serão os próximos? E também vamos estudar aqui um pouquinho os questionamentos da Charles River que eles trouxeram na Assembleia e o que o BNDES e a Previ conseguiram vetar, né? Então, gente, é o que a gente fala. Tupi pode não ter o ministério, não sei das quantas, igual ali na Petrobras e no Banco do Brasil, explícito. Mas quando você soma os dois entes ali, ele acaba, a Tupi é uma empresa estatal, querendo ou não, tá bom? Mas vamos lá, Antônio, vamos começar aí colocar o que a Charles River contou pra gente? Vamos lá, pessoal. Aqui teve a assembleia, né? Na sexta-feira, 13 de carnaval, um dia ótimo para fazer uma assembleia dessa, mas vamos lá. Com votos decisivos da Previ do BNDES, os acionistas da Tupi rejeitaram a proposta da gestora Charles River de adotar requisitos mínimos de elegibilidade para administradores da empresa. O que a Charles River estava querendo, pessoal? Que essas indicações políticas, puramente políticas, elas tivessem alguma barreira objetiva. Então, o que teria que acontecer? A pessoa precisa ter ali alguma formação ou conhecer bastante ali da empresa, que é o que a gente não viu nas últimas indicações, principalmente de Previ e BNDES. E até eles colocam aqui que os requisitos sugeridos pela Charles River estavam ali e indicações ao conselho com vinculações políticas, ou seja, vetar ali indicações puramente políticas, que no fim do dia, pessoal, acaba sendo só um cabide de emprego, é mais um ali que eu posso colocar dentro de uma empresa para receber um salário a mais, e que no fim do dia acaba atrapalhando o futuro da companhia, né, Gabriel? Exatamente, e é o que a gente tem visto, turma, que é assim, com o caminhar ali das coisas que estão acontecendo na Tupi, que ninguém fala é o seguinte, a Tupi, a governança é pior do que a do Banco do Brasil, consegue ser pior que a da Petrobras e pior do que todas as empresas ali estatais, por quê? Acaba que a Tupi acontece essa bando de falcatrua aqui, então assim, acaba que a Aniele não sabe quanto é 1 mais 1 e tá de conselho, o Carlos Lupe fala que a Previdência superavitária, acho que ele precisa estudar um pouco mais, aí você pega agora, é o ministro da Defesa, que não sei o que ele está fazendo aqui, sendo muito sincero. A grande questão, pessoal, falando ali português correto, é o seguinte, a Tupi está sendo usada por cabidão de emprego, acaba que o ministro da Defesa sai, mas ele continua com um salário de 50 pau por mês aqui na Tupi, e não sai na capa do jornal. Então não sai lá no Jornal Nacional, se acontece uma bomba na Petrobras, você coloca uma pessoa lá incompetente na Petrobras, e aqui, gente, a gente está falando, pode ser ministro do Bolsonaro, colocou também um monte de incompetente, e o do Lula também. O que a gente quer trazer aqui para vocês é o seguinte, você pega o cara que te ajudou lá na eleição, joga ele na Tupi, ele tem um salário de 50 pau por mês. E aí a gente acaba entrando aqui, não vai de encontro às melhores práticas de governança da companhia, né? Exatamente. E aqui, pessoal, é o seguinte, até coloca na notícia que a Charles River pediu a convocação da Assembleia, depois da BNDES-Par ter indicado ali o José Múcio, ministro da Defesa. Mas assim, pessoal, isso aqui pode ter sido só a gota d'água, porque a Charles River sabe muito bem que essa governança é ruim e não é de hoje. Não é que, esse ano piorou, ano passado e tudo mais. O negócio é de muitos anos que acontece isso, todo mundo já sabe, e quem é investidor da Tupi não pode assustar quando vê uma notícia dessa. Você tem que estar ciente das coisas e você não pode falar, agora que isso aqui aconteceu, eu vou sair da tese, porque não foi aprovada essa cláusula ali no conselho. Gente, isso aqui já estava acontecendo, já vai acontecer, e infelizmente não é o que a gente quer, não é o que a gente gostaria, mas assim, pode tentar várias e várias vezes, eu duvido muito que isso aqui passe em qualquer momento, né, Gabriel? E antes da gente continuar, pessoal, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like aí no vídeo que não cai a mão, e fazer aqui um adendo para vocês, que é o seguinte, gente, até trazendo aqui, o Antônio comentou bem ali da Charles River, é um fundo que a gente gosta, tem o Organon também que a gente gosta, tá aqui, o Werner da Trígono, que é o mais conhecido, e o que a gente gosta de trazer? Pessoal, tem muita gente ali questionando sobre o Grupo Mateus, vocês acabam não sabendo nada sobre o Grupo Mateus, a única coisa que a turma sabe é o seguinte, o Grupo Mateus tem margem melhor porque está no Nordeste, mas não é porque vocês acabaram ouvindo o Otávio Magalhães lá do fundo da Guepardo falar, tá correndo atrás dele comprando. Só que aí eu quero fazer um adendo. Quando ele falou lá da Vulcabras, ele não estava comprando Vulcabras. Ele tá falando bem da Vulcabras, estava vendendo. O Grupo Mateus, ele pode estar comprando, pode estar vendendo, você não sabe. Você só tem o delay de quase um ano lá na CVM. E aí a gente quer trazer a mesma coisa do Werner. A gente vai fazer um disclaimer aqui. A gente é fã do Werner, é fã do Otávio Magalhães e fã também da Elo e de outros gestores. Mas o que a gente quer trazer é o seguinte, quando você vê o cara falando no podcast, o Werner é um. Gente,
O Werner tinha 15% da Tupi, que a gente vai mostrar para vocês, hoje ele está com 5%. Sabe o que ele fez? Ele está falando que a empresa é boa, ele vendeu a empresa devido a empresa não pode mais pagar dividendo por conta ali dos covenants da debênture e tudo mais. Só que é o seguinte, ele continua falando super bem da empresa. Se você tá correndo atrás do Werner, você tá se ferrando, tá? Muito cuidado com isso. Mas vai lá, tá? Isso aí, pessoal. Vamos só continuar aqui. Depois ali da Assembleia, teve a ata da Assembleia e a Charles River colocou uma coisa bem dura aqui. Eles colocaram, abre aspas, que tem uma captura recorrente e crescentemente explícita, ou seja, aqui no Brasil tem umas coisas também que estão crescentemente explícitas que estão acontecendo, mas aí cada um tira suas próprias conclusões, de instâncias técnicas e órgãos de administração e de fiscalização por interesses alheios aos melhores interesses da Tupi, mediante indicações de natureza notadamente políticas feita pela Previ e BNDES Par. Então aqui, pessoal, o que ele está falando? Ele está chegando e falando assim, gente, todas essas indicações aqui não tem nenhuma coisa técnica, é só política. E no fim do dia, isso aqui acaba estragando a empresa. Piora a percepção do mercado em relação à governança, isso piora mesmo. E aí, o questionamento que a gente quer trazer para vocês é o seguinte, a Tupi caiu, tudo bem, o resultado está ruim, então deveria cair mesmo, mas a bolsa vai andar. Será que o mercado vai gostar da Tupi e vai jogar ela para cima com essa governança nesse nível? E aí a provocação que a gente faz é a seguinte, é mais fácil o macaco mudar de árvore ou o macaco tentar mudar a árvore de lugar? Então, às vezes, você tem que ver se faz sentido, se o preço, tudo bem, a governança pode ser ruim, mas às vezes o preço está horrível. Então, às vezes vale a pena. Mas você não pode querer dar atacado da sua vida, que a gente vê algumas pessoas, né, Gabriel? Eu vou botar a maior parte da minha carteira na Tupi, porque se melhorar essa questão de governança, e se o governo fizer, e se o governo fizer, a empresa tem que valer 7 vezes mais. Mas aí você fica no se, tudo sobe na tua cara e você perde dinheiro. Mas... E tem até uma coisa que ninguém fala, gente, o presidente da Tupi era conselheiro do BNDES. Vocês querem mais o quê? Tá? É assim, é mais escancarado que interferência política que isso. Não existe. Aqui a gente nem tá falando se o cara é bom ou se é ruim, não é isso. Mas o cara tá lá por conta que ele era indicado de político, tá? E aí, a gente, continuando aqui, pessoal, a Charles River também questionou a decisão de considerar os conselheiros indicados pela Previ e BNDES como independentes. Gente, qual que é a independência do conselheiro? É a mesma coisa que a gente vê direto, conselheiro indicado por fundo. A gente é contra. Por quê? O conselheiro, como é que ele é independente do fundo? Eu não entendo isso, sendo muito sincero. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado ali. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. O Felipe Ruiz e a Luísa são filho do Barça. O Felipe Ruiz não é, mas ele é sócio lá no AGF. Como que ele é independente do Barça? Ele é independente no quê? Ele vai votar contra a Luísa? Tudo bem que um é conselheiro fiscal, o outro ali é conselheiro de administração. Aí eu pergunto, um vai ser contra o outro? Muito difícil, né? E o Barça acaba sendo vice-presidente do Conselho da Unipar. Então aí eu fico me perguntando, como é que é isso daí? Eles são independentes? Acaba que não é independente. Então é a mesma coisa aqui que o Charles River está questionando, tá? Quando a gente pega a Previ BNDES, todo mundo vota igual e não interessa qual que é a pauta. Então eu ligo lá no cara que tá lá na Tupi, o Lupe vota de tal jeito, o Aniele vota de tal jeito, a Previ liga no dele e fala a mesma coisa. Então acaba com as pautas, que foi o que aconteceu aqui na Charles River, independência de quê? Os dois se juntaram e vetaram tudo, tá? Mas você quer trazer da Trigo, não tá? Exato, e é normal, tá? Isso na política, pessoal. O bloco fala assim, em que nós estamos votando, é a favor, é contra. Nem sei o que é, só vou lá e tchau. Isso. Vou pedir aqui de novo para vocês se inscreverem no canal e deixar o like aí, pessoal, que aqui a gente fala umas verdades meio doídas, mas é assim mesmo. A gente vê isso no parlamento, os deputados votam, não sabe nem o que tá votando, ele vota como partido. Ele nem leu o projeto que ele tá votando, mas vai lá, fala aí da Trigo. Exato, aqui, pessoal, a gente trouxe só essa notícia que a Tupi diz que a Trigo no capital reduziu a participação na companhia para 4,98. Então, para quem não sabe, quando passa dos 5, 10, 15, a empresa, a gestora tem que avisar o mercado que ou aumentou a participação ou diminuiu a participação. A Trigo não já chegou a ter mais de 15% da Tupi e hoje está com essa posição de 4,98. A gente não sabe se está 4,98, porque a empresa não precisa mais comunicar ao mercado se ela reduzir para 4, 3, 2 ou 0, tá? Então a verdade é que a gente não sabe mais a posição da Trigo na companhia, e a justificativa que eles disseram é que não, a empresa é muito boa, é muito barata, mas como está na carteira de dividendo e não vai poder pagar dividendo, então eu vou ter que tirar. Gente, desculpa, mas essa desculpa não cola. Se você acha que a empresa é boa e tudo mais e tem muito upside, não tem por que a gente vender. Ou a pergunta que fica é a seguinte: se eu vendi a Tupi que é tão boa, então aonde que eu aloquei o dinheiro? Eu aloquei num lugar melhor, né? Então, se você tá ouvindo isso em casa,
pergunte-se, será que a minha maior posição é a Tupi, que eu conheço algumas pessoas, será que eu não tenho que também repensar, sendo que um dos maiores acionistas vendeu 10% da companhia? E aí, gente, até para a gente finalizar aqui, o nosso questionamento é o seguinte, aqui não é uma recomendação de nada, nem de compra, nem de venda, quem acompanha a gente sabe que a gente gosta de Tupi, mas o questionamento que a gente está trazendo e o que a gente também se questiona é, será que vale a pena eu, pessoa física, o Charles Weaver ali com 7%, tentar mudar a companhia, com o BNDES Previ tendo quase 60%? Eu acho que às vezes a gente pode acabar dando murro em ponta de faca, a gente vai perder tempo, em brigando, e sabe o que vai acabar? Igual no nosso Congresso, em pizza, não vai melhorar nada na Tupi. E, gente, vamos ser muito sinceros aqui, tá? Pode vir o Bolsonaro, o Flávio, o Tarcísio, o Zema, a Tupi vai ser sempre uma desgraça. É sempre cabide de emprego, tá? Então, assim, a gente aqui não tá defendendo político de A nem político de B. A gente aqui trata com realidade. Se você pegar os conselheiros também que já foram lá atrás, é tudo a mesma coisa. Tá bom? Mas acho que é isso aí, né, Antônio? É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o like e assine o sininho das notificações para receber notificação de todos os vídeos e do pregão antibesta, que é ao vivo, que a gente faz ali, responde as perguntas às terças e domingos às 19 horas, beleza? Valeu, pessoal!